No livro de Mateus, capítulo 24, verso 36, a palavra do nosso Deus diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só que palavra tremenda essa, né? Então a palavra nos mostra que o dia da volta do Senhor Jesus, ninguém sabe. Nenhum profeta, pregador, pastor, bispo, apóstolo, ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus virá para buscar a sua noiva e estar com ele por toda a eternidade. Mas já apareceu alguns doidos aí dizendo, né, que Jesus iria voltar em tal ano, em tal dia, e na verdade essa falsa profecia caiu por terra, né, porque somente o Senhor é que sabe o dia que ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ninguém mais sabe. E até mesmo aqui nessa palavra, quando o Senhor Jesus disse assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, né? Ele estava falando naquele tempo que ele estava entre nós, que ele estava aqui na terra, exercendo o seu ministério. Só que agora, meu querido irmão e minha querida irmã, ele se encontra onde? Ao lado direito de Deus Pai. Então agora ele está lá com o Pai, ele é Deus. Jesus é Deus. Então, ele sabe exatamente o dia que ele vai voltar. Então, esse dia da volta do Senhor Jesus será algo maravilhoso para aquele que subir para a glória com Cristo, porque vai receber os galardões, como já até mesmo expliquei em alguns vídeos anteriores. Quando a igreja for arrebatada, haverá o tempo chamado o tribunal de Cristo. E nesse tribunal de Cristo, que não é para a condenação, mas é para a distribuição de recompensas e galardões, muitos vão receber grandes premiações. E a Bíblia também mostra que alguns não receberão, mas estarão lá, salvos, com Cristo. Então, no dia do arrebatamento, haverá grande alegria, contentamento sem fim para os que forem arrebatados, mas haverá grande lamento, tristeza profunda para aqueles que não forem arrebatados, para aqueles que ficarem nessa terra após esse grande dia, após a volta do Senhor. E por quê? Porque ficarão para o tempo da grande tribulação, o tempo que será o acerto de contas do Senhor Deus para com as nações, para com os ímpios, para com aqueles que rejeitaram a palavra da salvação, a palavra do Senhor. Amado e querida irmã, Deus não reservou a sua igreja para passar pela grande tribulação, porque uma coisa é tribulação, outra coisa é grande tribulação. Então Deus não reservou a sua igreja para a grande tribulação, como muitos estão falando por aí. Não tem sentido, não tem nexo isso, meu irmão. Até porque também, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 10, diz que: Porque perseveraste na palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Aqui nós podemos ver claramente que Deus não reservou a sua igreja para isso. A igreja passa sim por tribulações, nós passamos por tribulações. Alguém pode dizer, mas os apóstolos do tempo antigo foram mortos, foram apedrejados, perderam a cabeça, mas isso, amado irmão e querida irmã, isso é tribulações. O que virá é o chamado a grande tribulação. Como o próprio Senhor Jesus disse que é um tempo que nunca houve e jamais haverá igual. Então, a igreja não passará por isso. E o Senhor Jesus disse então que nenhum de nós sabemos o dia que isso vai acontecer. Agora, ele também disse que quando começasse a ter fomes, guerras, essas coisas que têm acontecido aí no mundo afora, os terremotos, você pode ver que os terremotos estão crescendo absurdamente. A cada instante vai tendo mais e mais terremotos, meu irmão. Tivemos agora no começo do ano aquele grande terremoto, lá no Japão, destruiu tantas coisas. E o número de mortos está subindo a cada momento. São sinais e mais sinais, a condição do homem, o estado mental do ser humano que está cada dia pior. São muitos sinais, avisando tanto eu quanto você que o dia da volta de Jesus está muito próximo, está às portas. Pode acontecer exatamente agora
amanhã, daqui a um mês, nós não sabemos. Mas que está muito próximo, está. Né? E aí ele diz então, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos tomar muito cuidado para que não fiquemos distraídos, né, com as coisas desse mundo, com os entretenimentos que existem por aí, porque é fato que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai pegar muita gente de calça curta. E quando eu digo muita gente, eu estou dizendo de pessoas que estão dentro das igrejas. Vai pegar muita gente de calça curta. E eu e você devemos batalhar todos os dias para que nós não sejamos confundidos na vinda do Senhor, meu irmão. No tempo de Noé, as pessoas ficavam zombando lá, né? Certamente. Quando Noé estava lá construindo aquela arca que durou 100 anos, né? A construção daquele grande empreendimento. E certamente o Noé pregou a palavra da salvação, mas ninguém deu ouvidos a Noé. Então, durante todo aquele tempo, as pessoas estavam zombando daquilo que Noé estava falando a respeito daquele grande dilúvio que iria acontecer. E aí, num belo dia, começou aquela chuva e de repente virou um dilúvio. Mais para frente, toda a terra ficou coberta de água. E a Bíblia diz que a água ficou 7 metros acima das mais altas montanhas. Imagina isso, meu irmão. Então, ninguém escapou. Nenhum animal escapou, nenhuma vegetação escapou. Tudo foi destruído naquele grande dilúvio por causa da condição de pecado que estava muito grande naquela época. Né? E hoje muitas pessoas estão zombando da fé em Cristo. Esses dias eu vi até uma pessoa aí na internet dizendo, ficam falando, Jesus vai voltar. Quando eu era pequeno eu ouvi a minha avó dizendo, olha, Jesus vai voltar, e isso e aquilo até agora não voltou. Isso aí para mim é tudo balela. Né? Esses dias eu ouvi um cidadão falando algo assim na internet. A verdade, meu querido irmão e minha querida irmã, que para Deus um dia é igual a 1000 anos. E 1000 anos é igual a um dia. Então, vamos entender isso. Desde o tempo que Jesus veio para essa terra, né, para pregar o Evangelho até agora, se passaram 2000 anos, não é isso? Então vamos dizer que conforme essa palavra para Deus, só se passou 2 dias. Para Deus é diferente. Para Deus, nessa contagem, faz 2 dias que Jesus veio aqui para a terra para pregar o Evangelho. E muitos ficam dizendo, Jesus não vai voltar, isso aí é conversa furada, isso e aquilo. E muitos vão ser pegos de surpresa. Agora sabe o que é preocupante, meu irmão? É que muitos acreditavam que Jesus iria voltar, que Jesus iria arrebatar a sua igreja até mesmo antes da grande tribulação. E muitos já não acreditam mais. Eles pregavam até mesmo que Jesus voltaria antes da grande tribulação e agora estão pregando que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. E eu me pergunto, que entendimento é esse da palavra? Que evangelho é esse que esses homens estão pregando? Nós precisamos entender que vivemos pela fé. E a fé é justamente crer naquilo que você não está vendo. Então, é exatamente assim que vai acontecer no dia do arrebatamento. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas, como está escrito aqui na palavra, né? Como estava naquela época lá do dilúvio, estarão comprando, vendendo, casando-se e dando-se em casamento. E vai acontecer a mesma coisa nesse tempo atual. As pessoas estarão distraídas por aí, fazendo os seus planejamentos, os seus trabalhos, isso e aquilo, correndo para cá, correndo para lá, e de repente Jesus vai voltar e vai levar os seus fiéis para morar com ele, e aqueles que não estiverem na fiação com o Espírito Santo vão ficar aqui na terra. É simples assim, meu irmão. E como disse lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, que vai ser como um piscar de olhos. Ou seja, milésimos de segundo é o que vai demorar para acontecer o arrebatamento. Então nós não podemos vacilar na nossa fé, meu irmão. Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus como se fosse voltar agora mesmo para arrebatar a sua igreja. Isso vai acontecer a qualquer momento. Esse ano, quantas coisas já não aconteceram, meu irmão e irmã? Então ele vai voltar. E vai pegar muita gente de surpresa e nós não podemos estar nesse grupo de pessoas. E aí no versículo 40 está escrito assim: Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, o que nós podemos entender aqui?
que nesse grande dia haverão pessoas que estarão trabalhando, cuidando aí dos projetos, né? Estarão fazendo, seguindo as suas vidas normalmente no dia a dia, mas serão arrebatadas. Outras não, outras vão ficar. Mas muitas serão arrebatadas. Elas estarão trabalhando, cuidando dos seus projetos e serão arrebatadas. Mas como isso? É simples, meu irmão. Entenda, não é porque nós estamos aí no final dos tempos, não é porque o Senhor Jesus está às portas que nós vamos largar as nossas coisas, os nossos trabalhos, os nossos sonhos e projetos. Isso é um grande erro quem faz isso. Não tem nada a ver largar as coisas porque estamos no final dos tempos. É aí que nós temos que nos empenhar mais e mais, porque através dos planos e projetos que Deus vai colocando dentro do nosso coração, não é só nós e a nossa família que serão abençoados. Outras pessoas também serão abençoadas através dos planos e projetos que Deus vai colocando dentro do nosso coração. Não tem problema nenhum você estar engajado num projeto, num trabalho, constantemente empenhado. Não tem problema nenhum, meu querido irmão e minha querida irmã. Desde que, em todo o tempo, mesmo ocupado nos serviços, nos trabalhos, nos projetos, em coisas, nós estejamos com a nossa mente voltada para Cristo. Estamos trabalhando, mas pensando em Jesus. Estamos estudando, mas com a mente nas promessas de Deus, se santificando, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo, fugindo das más conversações, fugindo do pecado, fugindo das más aparências, e aí estaremos bem com Deus. Então, por isso que ele disse aqui, né, que duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, isso é muito importante que a gente diga, meu irmão, continue nos projetos, nos seus sonhos, nos seus trabalhos. E, claro, busque sempre fazer aquilo que Deus for colocando em seu coração. Não pare, né? E a verdade é que, quanto mais nós sabemos que o tempo da volta de Cristo se aproxima, aí que a gente tem que se empenhar mais, né? Trabalhar mais, orar mais pelas pessoas, interceder pelos perdidos, né? Nas oportunidades, falar mais e mais do Senhor Jesus para as pessoas. Aí que a gente tem que se empenhar, meu irmão. Glória a Deus. Então, continue nos projetos. Continue nos teus trabalhos, continue naquilo que Deus colocou no seu coração, mas sempre olhando para a eternidade, em Cristo Jesus. Amém? E aí ele continua aqui no versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, vamos vigiar em todo o tempo, na oração, lendo a Bíblia, jejuando, fugindo do pecado e das más conversações. Glória a Deus. Versículo 43. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, olha só que coisa tremenda isso aqui. Ele diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que se nós soubéssemos, se você e eu soubéssemos exatamente o dia que ele estaria voltando para buscar a sua igreja, nós estaríamos ali nos preparando em todo o tempo, se santificando, orando, jejuando, pregando, estaríamos fazendo isso em todo o tempo, porque saberíamos que naquele dia, naquela hora, Jesus iria voltar. Só que é claro que Jesus não ia deixar isso de bandeja para nós, porque ficaria muito fácil, meu irmão? Para todo mundo ser salvo. Vamos pecar, vamos fazer isso e aquilo, aí quando chegar na última semana a gente vai, se santifica e está tudo certo? Não. Jesus não iria fazer isso, meu irmão. Jesus é tremendo, ele é sábio, ele é maravilhoso. E ele quer que a gente esteja sempre prevenido antes que aconteça. Mas ele falou que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mas aí ele fala, por isso ficai também vós apercebidos, ou seja, fique atentos, orando sempre, preparados para a volta dele como se fosse hoje. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe o que quer dizer essa última palavra? Que as pessoas estarão ocupadas com tantas coisas, nem de longe pensando na volta de Jesus. Estarão lá comprando, vendendo, fazendo isso, fazendo aquilo, no shopping, viajando, passeando, e de repente ele vai voltar, meu irmão. É numa hora que ninguém está esperando, ele vai voltar. Eu entendo por essa palavra que as pessoas estarão ali vivendo normalmente, sem nenhum aparente sinal da volta dele. Só que é exatamente nesse tempo ele vai voltar
e vai levar a todos que estiverem na fiação com o Espírito Santo. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, se inicia esse tempo terrível chamado da Grande Tribulação, aonde será um tempo de 7 anos terríveis, como nunca houve e jamais haverá igual. Então, nesse tempo da Grande Tribulação, pessoas serão salvas? Haverá algumas, meu irmão, que serão salvas. Alguns não vão colocar a marca da besta, vão negar, né, ali o governo do anticristo, e serão salvas, mas vão pagar com a própria morte. Vão pagar com o próprio sangue, serão degoladas, fuziladas em praça pública e coisas do tipo. Então hoje, eu e você somos salvos pelo sangue de Jesus, correto? Pela graça do Senhor, porque a graça é o favor que nós não merecemos, ok? Como é que nós somos salvos hoje? Quando nós acreditamos no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que hoje Ele é o nosso advogado fiel. Quando nós cremos no Senhor Jesus de todo o coração, nós somos salvos. E claro que depois nós temos que manter uma postura diante do Senhor, uma prática de santidade, ok? Mas naquele tempo, os que serão salvos serão aqueles que vão negar o governo do anticristo, a marca da besta, mas vão pagar com o próprio sangue. E claro que isso vai ser mostrado para o mundo inteiro, para ser exemplo para aqueles que quiserem negar, né, o governo maligno para ficar com Cristo. Então, vai ser muito terrível, meu irmão. E hoje Ele oferece para mim e para você essa graça maravilhosa de aceitar a Jesus e, na hora que Ele vier, seremos arrebatados para a glória do Senhor. Amém? Então, meu querido irmão e minha querida irmã, guarda essa palavra aí no seu coração, na sua mente, porque os dias são maus, a volta de Jesus se aproxima, o inimigo tem trabalhado a todo vapor para desviar o máximo de pessoas do caminho reto. Infelizmente ele tem conseguido isso com muitos, e eu e você devemos prestar muita atenção, vigiar, estar atento para que isso também não aconteça conosco, mas muito pelo contrário, estejamos sóbrios e vigilantes, prontos para a volta do Mestre. Glória a Deus! Então, essa palavra que eu queria deixar para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe com todos os seus contatos, e eu vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira é meu nome, esse é o canal Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. Que Deus abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.